Se você acha que precisa trabalhar mais para ganhar mais, provavelmente você está atacando o problema errado. Muitos escritórios de arquitetura visualizam esse problema aí do financeiro, de trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ver o dinheiro entrando como eu preciso faturar mais, eu preciso vender mais, trabalhar mais para realmente ver esse dinheiro. E muitas vezes não é por isso. A gente precisa entender o que está acontecendo com o lucro do nosso projeto e se na verdade esse projeto está dando lucro ou não. Então a gente precisa visualizar todos esses pontos dentro do nosso escritório, porque não adianta de nada a gente trabalhar, trabalhar, trabalhar mais, que às vezes o problema não está sendo esse. Então fica nesse vídeo hoje que eu vou te mostrar alguns passos muito importantes para a gente fazer, para a gente analisar e identificar aí o nosso gargalo no financeiro da nossa empresa. O primeiro passo é entender a diferença de faturamento e de lucro. Faturamento é tudo que entra no escritório, tanto mensal quanto anual, então a gente consegue ter essa visualização do que é o faturamento. E lucro é realmente o que sobra depois de a gente tirar todos os nossos custos. E muitas vezes a gente acha que a solução é aumentar faturamento, mas às vezes a solução é diminuir custos, diminuir gastos. Porque daí a gente vai lá, faz contratações, investe no escritório, investe em outras coisas que às vezes não é o necessário no momento. Então é muito interessante a gente visualizar onde está sendo os nossos custos, onde que a gente está investindo mais dinheiro na nossa empresa, para ver se não chegou o momento de a gente fazer algum corte de custos dentro da empresa, se vai ser necessário isso antes de realmente pensar em faturar mais. A gente precisa entender essas duas diferenças e entender também a diferença de valor vendido e fluxo de caixa. Porque muitas vezes a gente se empolga em fechar um projeto de 20, 30 mil reais, foi muito bom, foi um valor vendido muito bom naquele mês, mas às vezes tu vai parcelar esse projeto em 10 vezes. Em 10 vezes de 2 mil reais. Então, o teu fluxo de caixa que está entrando por mês é o 2 mil reais. E será que esse 2 mil reais vai pagar tuas contas? Então, quantos projetos de 20 mil parcelado em 10 vezes você precisa fechar? Você precisa fechar pelo menos ali 3 projetos para ter um fluxo de caixa mais estável e às vezes nem isso vai pagar tuas contas. Sempre que for negociar com o cliente, fazer parcelamento ou coisas do tipo, a gente precisa entender como que está o nosso fluxo de caixa. O segundo tópico muito importante a se pensar aqui dentro é na hora de precificar. Você está cobrando pelo que você faz, pela metragem quadrada do tamanho do ambiente, ou você está cobrando pelo que você realmente entrega? Então aqui é muito importante a gente ter essa visualização. Às vezes você vai entregar ali uma cozinha de 10 metros quadrados, quarto ou um banheiro com essa mesma metragem, qual é o impacto disso para a vida do cliente? Ele vai achar que, putz, só por ser essa metragem quadrada, eu vou fazer tudo com o mesmo valor, e às vezes não é isso, às vezes a entrega vai ser diferente, a perspectiva do cliente vai ser diferente, então você precisa cobrar realmente pelo que você trabalhou e pelo que você entregou em cima desse projeto. Então, visualizar essa questão da precificação do projeto é muito importante. Terceiro ponto, negociação. O lucro ele pode estar morrendo no desconto que o cliente te pede. Muitas vezes a gente não visualiza isso na hora da empolgação ali com o cliente. A gente tende a dar desconto, a gente tende a ceder para o cliente, mas muitas vezes a gente está dando um tiro no pé e pagando para trabalhar em cima daquele projeto. Por isso que eu falo, quando a gente vai dar desconto para o cliente, a gente está tirando da nossa margem de lucro. E a gente precisa ter muito claro o quanto é essa margem. Então a gente precisa ter muito claro até onde a gente consegue dar desconto para o cliente. Não vá para a sua reunião de apresentação de proposta sem saber esses números, sem saber até onde você pode chegar naquele valor. Vou dar um exemplo. Cobrei 20 mil reais num projeto. E embutindo todos os meus custos e tudo mais, eu vi que o custo daquele projeto para eu pagar as minhas contas e os variáveis daquele projeto, uma terceirização e tudo mais. O custo daquele projeto tá me saindo 16 mil reais. Então, eu entendi que a minha margem ali, o meu lucro vai ser 4. Então, se um cliente te pedir desconto, você precisa visualizar que o desconto ele precisa sair da sua margem. E essa margem já está muito baixa, nesse exemplo que eu te dei. 4 mil reais, uma margem ali de poucos por cento, né? Mas, dentro disso, você precisa entender, menos que isso, eu não posso dar de desconto para o meu cliente.
No máximo eu vou dar ali R$1.000 de desconto se ele pagar à vista. Então a gente precisa ter esses números na cabeça, porque senão o cliente vai te sugando. Quando tu viu, tu fechou o projeto por 15 mil e tá perdendo dinheiro. Então é esse ponto que é muito importante a gente analisar. Não vá para sua reunião de apresentação de proposta sem saber desses números. Quarto ponto, que é sobre os processos desorganizados dentro da sua empresa. Se você não tem processo ou se você tem processos desorganizados, isso pode estar te custando muito dinheiro. Porque quando a gente não tem um processo muito claro dentro da nossa empresa, principalmente quando a gente tem colaboradores, causa muito retrabalho e causa tempo perdido. E tempo é dinheiro. Hoje, como nós trabalhamos por hora, por horas trabalhadas, a gente precisa ter muito claro todos os processos para tudo seguir uma mesma linha e tudo seguir da melhor maneira. Porque senão o prazo vai atrasar, o cliente vai ficar insatisfeito, vai voltar projeto, vai ter retrabalho, pode ter falta de atenção por não ter ali um processo bem definido. Então, gente, pode parecer chato falar de processo, mas dentro de um escritório de arquitetura, principalmente por ser um trabalho muito manual, feito por pessoas, precisa ter processo para isso aqui não te prejudicar e isso aqui estar custando muito caro dentro da sua empresa. Implementa um processo, vai te custar quase nada de dinheiro e pouquíssimo tempo e você vai ver como isso vai valer a pena lá na frente. 5 ponto muito importante a ser analisado. Cliente errado, ele pode te custar muito dinheiro também. Muitas vezes a gente está ali afobado para fechar cliente. Quando aparece aquele cliente que você já vê que é a cara do pepino, ou não é aquele cliente ideal, não é o perfil de cliente que você atende, às vezes não é nem o nicho de projeto que você atende, você vai pegar porque você precisa daquele dinheiro e aquele cliente vai te causar a maior dor de cabeça. Eu falo, não tem dinheiro que valha a nossa saúde mental ou a nossa paz dentro do escritório, porque quando o cliente incomoda, quando tem muito retrabalho, quando a gente não consegue conduzir aquele cliente, quando a gente não consegue passar para ele todas as responsabilidades dele também dentro de um contrato que a gente acordou, aquilo ali só vai te causar dor de cabeça. E muitas vezes isso acontece, de a gente não conseguir dizer não para esse cliente. E esse cliente pode te custar muito, muito caro. E para finalizar esse vídeo, então, a gente fez um checklist de coisas que a gente pode fazer para aumentar o lucro do nosso escritório, sem necessariamente aumentar o faturamento, aumentar o fluxo de projetos e ter mais trabalho na nossa empresa. Então, porque se a gente não ajustar esses pontos, também não adianta nada a gente querer fechar mais projetos, porque a gente só vai se embolar aqui dentro da empresa e vamos trabalhar além da conta. Então, vamos identificar aí onde está sendo o nosso gargalo no nosso lucro, vamos ver onde a gente vai poder diminuir os custos dentro da empresa, custos que muitas vezes são desnecessários, então vamos diminuir esses custos, vamos identificar esses gargalos, vamos parar de dar desconto sem sentido, ir para a reunião de proposta sabendo até onde a gente pode chegar e estimar uma margem de lucro bem previsível para o seu projeto, para não ter erro e você conseguir enxergar esse dinheiro aí no final do dia, no final do mês. Vamos alinhar os processos dentro da empresa para ter menos retrabalhos e também ir atrás do cliente ideal e não pegar qualquer projeto que aparecer que pode te dar dor de cabeça e ser um estresse infernal dentro da sua vida. Então faça aí, analise todos esses pontos que a gente comentou nesse vídeo, que você vai ver que o lucro vai começar a aparecer e você vai conseguir ter um pouco mais de noção na hora de precificar, na hora de apresentar essa proposta para o cliente. Se você gostou desse tipo de conteúdo, continue nos acompanhando, porque toda semana tem vídeo aqui no canal.